Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos reunir no Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, estarei no meio deles. Obrigado porque o que faz a diferença é o Senhor no nosso meio, Senhor. Não somos nós, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito passeia no nosso meio. Obrigado porque o Senhor sonda os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor visita a Tua igreja. Ó Senhor, visita a Tua igreja com a Tua palavra, Senhor, nossos corações. Fala aos nossos corações, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem falado, o Teu Espírito tem falado, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas, Senhor, leva um terremoto na nossa vida, Senhor. Vem quebrar tudo aquilo, Senhor, que realmente tem impedido um ouvir real da Tua palavra, Senhor. Nós necessitamos, Pai, que o Senhor destranque os nossos ouvidos, de fato, que o Senhor abra os nossos olhos, de fato, Senhor, para que possamos ouvir e possamos contemplar a beleza do Teu Filho. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A partir do versículo 22. Eu gostaria de citar alguns versículos, enquanto os irmãos estão procurando aí citar alguns versículos. Um deles está em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Colossenses 1,3 diz: Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro: nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Aqui não é nosso lar. João 17, Jesus orando para dizer: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, livros do maligno. Irmãos, nós devemos prestar atenção à hora que vivemos, o momento que vivemos, mas também nós devemos prestar atenção no Senhor que nós servimos. Muitas vezes nós ficamos olhando o momento que vivemos, as circunstâncias que vivemos, isso é real, as trevas estão aí, isso é real. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus insiste que eu e você contemplemos a face do nosso Senhor, que nós olhemos para Jesus. Todas essas coisas, irmãos, são dizimadas, essas coisas são secundárias. Nós precisamos aprender a ter uma visão real de Cristo e da obra de Cristo na cruz. Tanto é que nos próximos sábados, assim Deus permitir, nós vamos estar estudando uns bons sábados sobre o que é uma vida crucificada. O que a cruz é para nós? Ah, meus amados irmãos, se é uma coisa que vai afastar o povo de Deus do próprio Deus, é eles esquecerem da mensagem da cruz e da palavra da cruz. Então, nós vivemos no mundo, não somos do mundo. Somos peregrinos em terra estranha. O nosso coração deseja, precisa almejar, ansiar a vinda do nosso Senhor. Mas também, meus amados irmãos, ansiar estar com o nosso Senhor para sempre. Aqui não é o nosso lar, é terra estranha. Efésios 2 vai dizer assim: vocês não são peregrinos, não são estrangeiros. Para Deus, graças a Deus, não somos mais, mas éramos. Mas diante desse mundo, sim, somos peregrinos e somos estrangeiros. E como peregrinos, irmãos, nós estamos caminhando. É uma vida de andar na presença do Senhor.
Se você olhar o Velho Testamento, quantos ali estavam andando com Deus? Quando eu olho para a vida de Abraão, Moisés, eu fico estarrecido diante da minha vida. Mas você sabia que Deus tem coisas maiores para nós do que teve para eles? É porque nós ficamos olhando para aqueles homens e esquecemos de olhar pela pessoa e obra de Jesus Cristo. E aqueles homens, eles só tiveram aquela realidade porque eles vislumbravam de longe, irmãos, aquilo que nós podemos vislumbrar hoje. Cristo já morreu na cruz, Ele ressuscitou, foi exaltado, está à direita de Deus Pai. Mas isso não exime a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse texto, irmãos, tem 2 textos sobre as tempestades no mar. Eu não vou ler, vou ler esse texto de Mateus. E o que a palavra de Deus pode trazer para nós, para o nosso coração, irmãos. Quando você lê esse texto aqui, se você já leu, você olha a tempestade, você olha para Pedro, você olha que acalmou a tempestade, você olha que ele andou por cima da água, você olha tudo isso e você não olhou para o principal. Isso são só coadjuvantes, porque o principal é o nosso Senhor, o principal é o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Mas nossa jornada, irmãos, nós estamos caminhando para ir para lá. O mar, este mundo que nós vivemos, mas aqui não é o nosso lar. E não tenha dúvida nenhuma, enquanto estivermos aqui, nós, pela imensurável graça de Deus, Deus está nos ensinando a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. A olhar para Cristo e almejar Cristo, ansiar por Cristo, ser parecido com Jesus. E tudo isso nós sabemos, os textos são maravilhosos, mas, meu amado irmão, muitas vezes a realidade que nós olhamos para Jesus é a realidade que esses discípulos olharam. Então vamos ver na palavra de Deus o que Deus traz princípios para a nossa vida nesse texto tão maravilhoso, como toda a palavra de Deus. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ele insistiu em embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Irmãos, esse outro lado deve falar profundamente no meu e no seu coração. Se você for pegar os hinos, seja cantor cristão, hinário, qualquer um deles, você vai ver aqueles irmãos escrevendo aqueles hinos. O que eles ansiavam? Ir para a sua pátria celestial. Ir para a sua pátria celestial. Eles tinham a visão, eles ansiavam por estar face a face com Jesus. Porque é incomparável estar na presença de Jesus sobre qualquer outra coisa. Eles tinham isso no coração, irmãos. E nós, amados irmãos, muitas vezes nesse caminhar nós olhamos a dificuldade aqui. É real. É real. Mas Jesus está dizendo, passem do outro lado. A meta é outro lado. E outro lado, eu já entrei por vocês. Eu sou o precursor. E eu estou assentado à direita de Deus Pai. E eu sou o seu sumo sacerdote que intercede por você. Outro lado, irmãos, você anseia isso? É real? Você anseia estar com o Senhor? E ele faz essa colocação logo a seguir, compeliu seus discípulos a embarcar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele. Nós perdemos de vista, irmão, quem é o nosso sumo sacerdote. E nós achamos que Jesus veio me salvar, ele está à direita de Deus Pai,
E ele não está trabalhando mais. Como se as nossas circunstâncias, como as nossas dificuldades, quando as nossas tribulações, quanto o mar que nós estamos, como as tormentas que nos vêm, estão aí, Jesus está alheio. Irmãos, nós precisamos conhecer a Cristo cada vez mais. Paulo, no final da vida, ele vai dizer: eu quero conhecer a Cristo. Mas quem é esse homem, Paulo? É o mesmo Paulo que diz: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É o mesmo Paulo que diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. É o mesmo que vai dizer: olha, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. É o mesmo que diz: tudo posso, em união com aquele que me fortalece. Ele queria conhecer a Jesus. Você fala assim: Oswaldo, esse homem não conhecia Jesus? Jesus é insondável. Ele é insondável. Nós vamos ter a eternidade para conhecer o nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui, amados irmãos, a meta minha e sua, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é ter grande conhecimento de Jesus. Não é, irmãos. Não é. É ter intimidade com aquele que nos ama, aquele que está conosco, aquele que está sentado, aquele que mandou o seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, morar em nós. É ter intimidade com Jesus. Então ele vai dizer: olha, despedida, caindo na tarde, lá estava ele. Aonde que Jesus estava? Só. O que Jesus estava fazendo? Você acha que Jesus está dormindo? O nosso Senhor não dormita, aquele que guarda o Israel. Ele não dorme. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E Ele sabe, irmãos, que nesse caminhar nesse mundo, Ele passou por todas as circunstâncias, para que eu e você, irmãos, tivéssemos plena convicção que nós podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou, em toda circunstância. Para que nós soubéssemos que temos um sumo sacerdote que compadece de mim e de você. Você nunca está sozinho. Tem um filho, chegou para o pai, para a mãe, falou: mãe, por que o pastor não veio visitar a gente aqui? Aquela mulher sábia virou assim: filho, não fale besteira. Todo dia o nosso bom pastor nos visita. Intimidade com o Senhor. Pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode dizer, porque tem experiência de andar, amar, obedecer, almejar, ser governado, ser dirigido pelo Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele tem anseio no coração por Cristo. E ele vai dizer assim, e ele está orando. Sim. Por quê, irmãos? Porque ele vai dizer: eles não estão no mundo, eu também não sou do mundo, eles também não ligam do maligno. Ele sabia que eu e você, irmãos, eles iam enfrentar tudo isso que nós enfrentamos, e quanto mais que nossos amados irmãos já enfrentaram e vamos enfrentar. Ele sabia disso. Por isso o essencial, irmãos, de Hebreus capítulo 1 até o 7, ele vai dizer no 8, o essencial, mas falou tudo das glórias de Cristo, falou: Cristo é o sumo sacerdote, é maior que os anjos, maior que Moisés, é maior que Josué, ele é o descanso, ele é maior que Melquisedeque, ele vem da descendência de Melquisedeque, ele é tudo. Ele vai dizer: do essencial de tudo isso, guarde uma coisa, ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele está intercedendo por nós. Irmãos, nunca um filho de Deus está sozinho. Nunca. Porque o nosso Deus, Ele tem promessas nessa caminhada, irmãos, que nós esquecemos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É todos os dias.
Ele está conosco, perto está o Senhor. Sempre está conosco. Jesus sabia que eles iam enfrentar aquela circunstância. E todas as circunstâncias que nós enfrentamos, irmãos, preste bem atenção, tem um propósito. Jamais Deus vai olhar para você na sua circunstância e vai dizer, está bem? Bem feito. Olha o caminho que você está andando. Isso é nós que fazemos. Jamais. O nosso Deus é justo e é santo. Esse Senhor da glória. Essas circunstâncias, elas já têm um endereço certo. São os arranjos de Deus. São os arranjos amorosos das mãos benditas do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mãos que têm ali as marcas dos cravos nas suas mãos. Nunca no Filho de Deus, nunca, meu amado irmão, Deus vai permitir algo na minha e na sua vida que não tenha um bem maior. E esse bem maior é o seu próprio Filho. Nunca. Mas Ele sabe que eu e você, nós somos fracos. Agora você sabe que você é fraco? Você já descobriu que você é fraco? Atrás de muitos carros está assim, tudo posso naquele que me fortalece. O texto não está errado, mas tem que ler o contexto. Eu aprendi a viver contente, em qualquer circunstância. Agora sabemos que somos fracos. Então um dos meios de Deus nos ensinar quem Ele é e quem nós somos, e a nossa maior necessidade é Ele mesmo, é através das circunstâncias. Nas circunstâncias nós vamos conhecer quem nós somos, quem Ele é, e o grande amor que Ele tem por mim e por você. E Ele vai fazer isso com os seus discípulos, faz isso comigo e com você. Afinal de contas, irmãos, Ele está dizendo, diz para mim e para você, vai para o outro lado. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Por quê, amados irmãos? Porque Cristo, pela sua imensurável graça, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por quê, meu amado irmão? Porque ninguém vai poder te acusar, e ninguém vai poder te condenar, e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus olha para a sua igreja e olha para os seus filhos com um amor imensurável, inesgotável. Quando você olha que vê aquele jovem do Lucas 15, vai para fora e faz tudo o que ele faz, que você já sabe a história. Irmãos, o que chama atenção não é aquele jovem. A colocação de filho pródigo, alguém colocou lá. Boa intenção, mas não é o correto. Quem é pródigo ali é o Pai. Pródigo em amor, pródigo em graça, pródigo em misericórdia e pródigo em paternidade. Nunca vai deixar de ser filho. Esse é o nosso Senhor. Mas nós precisamos aprender isso, irmãos. Isso tem que ser uma coisa que nós precisamos aprender a confiar no nosso Senhor. Não tenha dúvida nenhuma, os nossos medos, incertezas na nossa vida, tremenda, inquietações, nasce do nosso conceito errado de quem é Cristo e o que Cristo fez naquela cruz. Ainda nós duvidamos do amor de Deus, ainda nós duvidamos que a obra de Cristo naquela cruz, ela foi plena, perfeita e poderosa, eficaz e eterna. Nós achamos que está faltando alguma coisa. Nele, na obra dele, não falta nada. É em nós que está faltando muita coisa. E o que falta em nós? Ele mesmo. Ele mesmo. E é isso que Deus, pela sua imensurável graça, quer nos levar. Ter uma vida cheia dele mesmo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia de Cristo. Para que o único modo, irmãos, para dissipar todo o nosso medo e também, meus amados, expressar uma vida real com Jesus Cristo. E essa vida real
é em todos os aspectos da nossa vida, pessoal, conjugal, familiar, assembleia, aonde for, uma vida real com Jesus Cristo. Mas Jesus está orando. Ele é o sumo sacerdote. Ele está intercedendo. Então, todas as vezes que você achar, eu achar, que eu estou sozinho, é porque o nosso foco está errado. O nosso foco está em nós, mas não nele. Ele sempre vai estar olhando, irmãos. Como diz lá em Malaquias. Aqueles que temem o meu nome, o que Deus faz? Ele fica olhando. Coloca um memorial. E Ele está olhando, vendo. E Ele se compadece de nós. Isaías diz assim, na sua angústia eu fui angustiado. O amor paterno do nosso Deus e nosso Pai. E ele vai, entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu amado irmão, nunca pense que o mundo é favorável a você em relação às coisas de Deus. Ele é favorável a você naquele que contraria a palavra de Deus. Sempre. O mundo é a oposição, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é trevas, ele é a oposição. O vento sempre vai ser contrário, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, no seu trabalho, na assembleia, sempre vai ter vento contrário, sempre. Graças a Deus por esses ventos, graças a Deus, para nos colocar no lugar que nós devemos ficar, na nossa fraqueza, mas confiar naquele que ressuscita os mortos, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O vento é contrário. Você não está descendo a catarata de Iguaçu, você está subindo aquela catarata. E você vai olhar e falar, Oswaldo, é impossível, não dá para subir. E é verdade. Só que eu e você precisamos descobrir isso na prática. Que sem mim nada podeis fazer. A vida cristã é impossível, irmão. Você já leu Mateus 5, 6 e 7? É impossível. É impossível, porque está falando do caráter de Jesus ali, é uma vida impossível. Alguns diziam até, isso Mateus 5, 6, 7 é depois que nós estivermos com Cristo no céu. A Bíblia nunca disse isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É impossível viver a vida cristã sem Cristo. A nossa vida começa por Ele, continua debaixo da graça dEle, e temos a eternidade com Ele, amados irmãos. Não dá para dissociar uma coisa de outra. Não tem como. Por isso ele vai dizer, o vento é forte? Sim, é mais do que nossas forças. Mas o que a palavra de Deus diz? Irmãos, olha o texto. Vamos chegar lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam, é um fantasma. Por que eles disseram que é um fantasma? Eles acabaram de estar no barco junto com Jesus, Jesus ali no barco, Jesus estava dormindo, vem a tempestade, eles ficaram desesperados, ó Senhor, acorda que nós vamos morrer, todo mundo aqui nós vamos morrer, o Senhor da vida está ali. E Jesus repreende eles, e novamente Jesus aparece como um fantasma. Irmão, você sabe o que é isso? É falta de visão da pessoa de Cristo. Deus precisa abrir nossos olhos, irmãos, para enxergar a grandiosidade da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É isso aquele homem que estava cego, e Jesus colocou a mão nele e falou, você vê alguma coisa? Ah, eu vejo o homem como árvores. Já está enxergando alguma coisa, mas está meio esquisito, está bem... Irmãos, quantos de nós enxergamos Jesus como um fantasma? Por quê? Um fantasma não é real. Mas Jesus Cristo é real.
Nas nossas vidas ele não é real. É uma coisa, mas ele não é real. Aqueles discípulos precisavam aprender que o Senhor que o chamou, que o Senhor que o buscou, é real. Ele é real. E o texto continua dizendo assim: os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Meus amados irmãos, só o conhecimento do perfeito amor de Deus vai expulsar de nós o medo. Quanto mais conhecemos o amor do nosso Senhor, quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, o medo vai se dissipando. O nosso pouco conhecimento do amor de Deus faz com que nós duvidemos do seu amor, da sua presença, da sua graça, da sua mediação, da sua intercessão e da sua autoridade sobre todas as coisas, não importa quais sejam. Nós simplesmente, irmãos, nós temos um conhecimento intelectual de Jesus, mas não uma visão real de quem Cristo é. O texto continua: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. São 3 palavras, irmãos, 2 frases, que eu e você nesse caminhar, nós deveríamos estar sempre presente na nossa mente. Sempre, sempre. Tem bom ânimo, sou eu. Sou eu. Não tem mais. Quando Deus chamou Josué para entrar em Canaã, 3 vezes Deus vai falar para Josué: ser forte e corajoso, Josué. Onde que você pisar as plantas dos seus pés é seu. Ah, meus amados irmãos. E ele vai terminar dizendo para Josué: Josué, sabe uma coisa? Eu vou estar contigo. Você só pode ser forte se eu estou contigo, você depende de mim. Você só pode ser corajoso se eu sou o poder que opera na sua vida. Você não depende de você, você depende de mim. Deus sempre vai estar conosco, irmãos. O que Moisés pediu para Deus foi uma coisa tremenda. 3 coisas. Eu quero conhecer o seu caminho. Que caminho é esse, irmão? O caminho celestial. O que nós temos visto? Um caminho terreno. Porque a realidade celestial não faz parte da nossa vida. E nós ontem conversando com jovens, se você quer saber o que é a realidade celestial, irmãos, veja como você vive o seu casamento. Veja como você vive com os seus filhos. Veja como você educa seus filhos. Você vai ver o que é a realidade celestial. E você vai começar a compreender entre Cristo e a igreja. Fora disso, irmãos, nós vamos continuar recitando textos aonde não traz para nós realidade. E quando nós enfrentamos a circunstância, fatalmente nós vamos dizer: nossa, estou vendo um fantasma. Jesus não é real, Jesus não está presente. Jesus não é a minha vida. Ele diz: tem bom ânimo, Senhor. Respondeu-lhe Pedro. Quando João, irmãos, na ilha de Patmos, ele vai escrever aquelas sobre Apocalipse e aquelas 7 cartas, irmãos, João já velhinho, a primeira coisa que Deus foi fazer, ele diz: olha, João, o que você vai escrever é a revelação de Jesus Cristo. Tudo que vai ser dito lá na frente é a revelação de Jesus Cristo. E vai dizer: olha, Ele te salvou pelo sangue derramado na cruz e te fez sacerdote. E João, vendo aquela circunstância toda, Jesus aparece diante de João. E aquele texto maravilhoso que tem tantas lições, e vai dizer para João: João, não temas.
Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. João, eu sou aquele que morreu, mas que vive. João, eu fui até o inferno, peguei as chaves na mão do diabo, da morte e do inferno. Eu prevaleci. João, não é você, João. Sou eu. Você precisa confiar em mim. A revelação de Jesus Cristo. E ele disse, não temas, respondeu-lhe Pedro, se tu és Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você já imaginou que Pedro está dizendo, se tu és? Você lembra quando João estava preso e ia ser degolado? Ele diz, olha, manda dizer se ele realmente é o Messias. É a mesma colocação aqui de Pedro. Pedro não está dizendo, o Senhor é o Senhor. Não. Se tu és o Senhor, ele está duvidando ainda. Mas como Deus é gracioso e misericordioso comigo, com você, irmãos, como Deus é compassivo, Deus é longânimo, nas nossas dubiedades, Deus permanece fiel a Ele e a sua palavra. E Ele fala para o Senhor, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Ele disse, vem. Vem. Irmãos, esse vem aqui, você estuda a palavra de Deus todinha. Porque ela permeia a Bíblia toda. É um Deus amoroso, dizendo para o seu povo, vem, 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 vem. Termina, irmãos. Quer ver? Apocalipse. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mas sabe quem está dizendo agora isso aqui? A igreja. O coração que anseia pela vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas Deus sempre está dizendo, vem para a sua igreja, para mim, para você, porque de um modo ou do outro, amados irmãos, nós entramos por caminhos que não são de Deus. De um modo ou outro, andamos como ovelhas, muitas vezes errantes. O Salmo 119, no final, fala assim, Senhor, busca a tua ovelha, busca, porque ela está errante, mas eu guardo a tua palavra. Do modo do outro, amados irmãos, nós saímos da visão de Cristo. E a única coisa que importa, a única coisa, irmãos, que é insubstituível, é a visão de Cristo nas nossas vidas. Toda vez que eu perco a visão de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, minha vida, ela entra em desarmonia. Mas todas as vezes que nós olhamos para Cristo e temos a visão de Cristo e da sua obra, todas as outras coisas na nossa vida vão começando a ficar em harmonia. Por quê, irmãos? Porque a harmonia é uma vida celestial. Tudo que é do céu, Ele vai moldando a nossa vida. Mas eu e você precisamos reconhecer a nossa maior necessidade. E aqui Jesus vai falar para eles. Olha lá. Ele disse, vem, Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e for ter com Jesus. Você sabe que um dia Jesus te chamou? Não foi você que escolheu ele que escolheu você, você sabe disso. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, é ele que disse. Por que você foi eleito, Oswaldo? Eu fui eleito pela soberania da graça de Deus para um miserável pecador como eu. Nós somos eleitos, irmãos, porque Deus decidiu e Ele é Deus. Agora preste atenção. A palavra de Deus diz, e foi ter com Jesus. O local melhor na minha vida e na sua vida é estar com Jesus. Esse é o local melhor da minha vida e sua. Sempre é estar com Jesus.
Fazer como Maria, escolheu a melhor parte, estar com Jesus. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar, que eu possa contemplar Cristo. Diz o salmista no Salmo 27, tudo está falando da vida no Santíssimo, a vida na presença de Deus, que nós temos agora, irmãos, livre acesso pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, andou por sobre as águas, reparando, porém, a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou. Nossos olhos estão olhando para onde? Para a força do vento. O vento vai continuar tendo força. O vento vai continuar sendo contrário, amados irmãos. Ele é contrário você congregar, ele é contrário você estudar a palavra de Deus, meditar nela, ele é contrário você orar, ele é contrário em você obedecer a palavra do Senhor, ele é contrário. Mas lembre-se que Jesus anda por cima de toda a contrariedade, de toda a tormenta. Jesus é Senhor de todas as coisas. Olhar para Jesus, fixar os olhos em Jesus, ter uma realidade na nossa vida. É isso, irmãos, que eu e você devemos almejar. Não é um grande conhecimento. Não é, irmãos. Os maiores homens da história da igreja não tiveram esses grandes conhecimentos. Eles tiveram grande conhecimento do Senhor Jesus, da pessoa e da obra de Cristo. Isso quer dizer que nós não devemos estudar os olhos? Não estou dizendo isso. Mas cuidado. Cuidado. Se isso não tem levado eu e você a enxergar quem Cristo é e a obra perfeita dele na cruz, e enxergado quem nós somos, então nós não temos tido a revelação de Jesus Cristo em nossas vidas. Não temos tido, querido. E não tem nos levado aos seus pés, humilhados, arrependidos. Muito mais, não temos tido a revelação de Jesus Cristo. Por isso Jesus vai ensinando as lições para os seus discípulos. Ele diz assim, reparando, porém, a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, todas as vezes que Cristo não é primazia, todas as vezes que Cristo não é central, todas as vezes que a pessoa e a obra de Cristo não é o centro da nossa vida, irmãos, de um modo ou do outro, nós começamos a afundar espiritualmente. Entramos em depressão espiritual, perdemos a vontade de estudar a Bíblia, perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de congregar, perdemos a vontade das coisas celestiais. Por quê, irmãos? Porque se eu olhar para esse mundo, eu vou ficar desesperado. E se eu olhar para mim mesmo, eu vou ficar deprimido. Mas se eu e você olharmos para o nosso Senhor, nós vamos nos alegrar. Nós precisamos ter os olhos fixos no Senhor. Deus nunca vai deixar que o seu filho, irmãos, que clama por Ele, se afunde de vez. Salva-me, Senhor. Imediatamente. Você sabe o que é isso, irmão? Oração. Pedro, ele tinha uma característica, ele confiava muito nele. Todo mundo pode abandonar, eu não, eu dou até a vida pelo Senhor. Ele sempre está lá na primeira fila, tudo. E Deus vai trabalhar com esse servo, como Ele trabalha comigo e com você. Ele está trabalhando conosco. E Pedro precisava enxergar que tirar os olhos de Jesus, nós afundamos. O seu relacionamento conjugal afunda. Sua vida familiar afunda. Se Jesus Cristo não é central na minha e na sua vida. Reparando por aí a força, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse,
Homem de pequena fé, por que duvidaste? O que Jesus estava querendo ensinar, afinal de contas, irmãos? Que Ele é o Senhor de todas as coisas, e que tudo está no seu controle, e que nós somos fracos. Aí você entender, 2 Coríntios 12, Paulo, com todas aquelas revelações maravilhosas, começou a ficar soberbo. Por que ele ficava soberbo? Você perguntou para o texto por que ele ia ficar soberbo? Porque a Bíblia diz assim, Deus permitiu que ele o inimigo colocasse um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer. Soberbecer com o quê? Com a grandiosidade das revelações. Isso quer dizer que muito saber? Cuidado. Por quê? Porque você fica na grandiosidade das revelações. E todas as revelações, ela tem um foco único, Cristo. Você fica as revelações e deixa Cristo. Todas as revelações apontam para Cristo. E Ele vai dizer assim, olha, preste bem atenção, a minha graça te é suficiente, ela é provedora, ela é sustentadora, ela te basta, é a minha graça. Aí daí ele vai descobrir e realmente enxergar, eu me glorio na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando Pedro estava olhando para Jesus, um fraco é fortalecido. Mas quando ele olhou para a tempestade, irmãos, toda a nossa fraqueza é revelada. Pedro precisava entender que nós somos fracos, mas que o nosso Senhor, Ele é todo-poderoso. Paulo, 2 Coríntios 1, versículo 9. Estivemos a ponto até de ir à morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos naquele que ressuscita os mortos. Chama-se vida de ressurreição, irmãos. Mas é uma vida real, onde Cristo ressurreto é real em nossas vidas. E prontamente Jesus, o homem pequeno, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram. Afinal de contas, Jesus queria levar eles para quê? Por que Jesus permite todas essas coisas? Por que Ele está fazendo isso? Por que o vento é contrário? Por que o vento é forte? O vento é contrário, o vento é forte, porque você, pela imensurável graça de Deus, foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. É uma realidade celestial. E o que Ele está querendo fazer comigo e com você? Que aprendamos a viver o céu na terra. Ele está acima de todas as circunstâncias. Ele está acima de mim mesmo. Ele está acima da minha fraqueza. Porque é Ele, e só por Ele, e através dEle, e para Ele, são todas as coisas. E pela imensurável graça de Deus, Deus nos inseriu, irmãos, no seu supremo propósito. Agora a conclusão que Jesus... Qual a conclusão deles? Eles adoraram. Você só adora quem você conhece. Não é isso que a samaritana? Você adorais o que você não sabe. Mas eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito em realidade. Ou verdade. E qual a conclusão de tudo? E os que estavam no barco adoraram, dizendo... Quer dizer que eles não tinham ainda a realidade. Está dizendo, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E isso deveria bastar para a minha vida e a sua vida. Não foi isso, irmãos, que João 20, todos aqueles sinais, 8 ou 7 sinais de João,
que já estudamos, 20, 30, ele vai dizer, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para quê, irmãos? Para que nós tenhamos um grande conhecimento, para que a gente saiba um monte de coisa. Ele vai dizer, para quê? Não é saber. Para quê? Creiais. Entre saber e crer, irmãos, há uma distância imensa. Você pode saber tudo, mas Jesus continua sendo um fantasma. Ele não é real na nossa vida. E ele vai dizer aqui, olha, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome, o vida nele. Que vida é essa, meu amado irmão? É em todos os aspectos. Todos os aspectos. Vida de ressurreição. Em todos os aspectos. Na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na assembleia, no trabalho, isso em qualquer aspecto. Vida de ressurreição. Isso quer dizer o quê? Cristo é real para nós. Na experiência, Ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, meus amados irmãos, esse verbo que se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, e veio cheio de graça, de verdade, Ele veio revelar o Pai. E esse é o que tira o pecado do mundo. E esse que é a água da vida, e quem beber dessa água jamais terá sede. Esse é o pão da vida, que quem comer desse pão jamais terá fome. E esse é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai, a não ser através dele. E esse, meus amados irmãos, é a porta. Esse é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele jamais morrerá. É esse que abre os olhos do cego, como eu e você. É esse que levanta o coxo, como eu e você. Que se Jesus não fizer uma obra na nossa vida, nós não podemos caminhar. Se Jesus não abrir nossos olhos, nós não podemos ver. É esse que é uma plena e poderosa salvação para nossas vidas. Jesus estava se manifestando para aqueles discípulos e manifesta por todos nós. Lembre-se de uma coisa, a nossa pátria não é aqui, ela é celestial. Nós estamos indo para o outro lado. Mas enquanto estamos indo para o outro lado, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor que me amou, que me salvou. E a meta minha e sua, meu amado irmão, é sermos parecidos com Ele. O único modo de ter realidade na vida conjugal. Estou falando realidade. Não é 10 passos. Como que vou ser feliz? Esquece. Esquece. É realmente enxergarmos. É o céu na terra. Isso quer dizer o quê? Nossa dependência toda é celestial. Nós viemos buscar e pensar nas coisas lá do céu, onde Jesus Cristo está assentado, intercedendo por nós e as nossas circunstâncias. Para quê? Para que eu e você temos plena convicção, este verdadeiramente é o Filho de Deus. E isso me basta. E isso me basta. Que Deus, pela sua imensurável graça, irmãos, traga para nós, realmente, irmãos, um viver Cristo. E que eu e você possamos falar como Paulo. Tem algumas traduções, eu fui crucificado, outro de eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso deve ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Não temas, sou eu. Não temas, eu estou aqui. Nunca
vai deixar eu e você. Um dos maiores cânticos maravilhosos da Bíblia é Romanos 8, de 31 a 36. Depois você lê em casa, você já sabe o que é. É um brado, irmãos, daquele que foi alcançado pela imensurável graça de Deus, e agora ele tem uma realidade espiritual, ele tem plena convicção que não há nenhum modo mais de eu ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus, e a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Mas isso nós precisamos, irmãos, ter experiência, e experiência não é TOD. Você precisa caminhar, nós precisamos andar como um crucificado. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. E que os irmãos não esqueçam de estar orando. Orar é dependência, irmãos. Oramos pouco, dependemos pouco. Oramos muito, dependemos muito. Como dizia já um irmão tremendo, dizia assim: pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. E é verdade. Por quê? Porque se oramos bastante, não confiamos em nós, nós somos dependentes dele. E o poder de Deus opera em nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Um irmão, uma irmã, ora agradecendo a Deus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.